Ok. Então, sei lá, deixa eu botar mais umas linhas aqui. Até muito maior do que precisa. Tá, então eu vou colocar uns nomes aos bois aqui em cima. Tá, essas aqui, o P e o Q são as proposições, né? Ops, agora eu tenho que trocar. Isso aqui são as proposições, que também servem como variáveis, tá? No nosso caso. Aí aqui, essa aqui é a implicação, né? Tá, essa outra aqui, então, ela é a contrapositiva. Essa aqui é a recíproca. Essa aqui é a inversa. Aí essa aqui é o C e somente C. Tá? Então, ó, quer fazer com 0 e 1 ou quer fazer com T e F? Verdadeiro ou falso? Tanto faz. 0 e 1. 0 e 1, eu também prefiro 0 e 1. Então aqui a gente pode ter o 0, 0, 1 e 1. Aí aqui tem o 0, o 1, o 0 e o 1. Tá? Então, como é que funciona a implicação? Isso aqui é a implicação matemática, né? Que a gente está interessado. Bom, sempre que na implicação, tá? E todas as demais aqui, contrapositiva, recíproca, inversa, com exceção do C só C, elas são todas baseadas nessa implicação aqui. P implica Q. Então é a contrapositiva dessa implicação, a recíproca dessa implicação, a inversa dessa implicação. Tá? P aqui, nesse caso da implicação aqui, nesse caso aqui, tá? O P é a premissa. E o Q é a consequência, digamos assim, tá? Então, sempre que a premissa for falsa, a gente pode concluir qualquer coisa, tá? Então aqui, o P é falso, né? O Q é falso, tudo bem. Se o P é falso, o Q é falso, não tem problema. A implicação é verdadeira. Tá. Faz sentido isso? Então, nós temos duas variáveis. Aqui, basicamente, o falso está implicando o falso. Tudo bem. Tem Uhum. algum problema nisso? Não, beleza. Nenhum, né? Lembra que sempre que a gente tem uma implicação, muitas vezes isso ajuda, né? A gente pode entender como se isso aqui, se P, então Q, Uhum. tá? Então, assim, se o P for falso, talvez o Q valha ou não. Não dá para saber, tá? Então, se for falso e falso, não tem problema acontecendo nesse bloco de if aqui, né? De se então. Então, nesse caso, a implicação é verdadeira. Minha premissa, então, ela não tem muito, assim, valor, né? Tem, muito, Mas, muito. independente do valor Ah, dela, a consequência não não, importa. não, 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 não. Não, não, não. Vamos corrigir isso aí. A sua premissa não tem valor se ela for falsa. Se a sua premissa for falsa, você pode concluir qualquer coisa. Agora, se a sua premissa for verdadeira, você não pode concluir qualquer coisa. Certo. Tá? Então, voltando, a premissa aqui é falso. Falso implica verdadeiro. Olha, a premissa é falsa, você pode concluir o que você quiser. Então, na implicação aqui, isso ainda é verdadeiro. Tá? Vamos trocar agora e ir para o próximo caso mais simples. A premissa é verdadeira e implica a consequência verdadeira. Verdadeiro implica verdadeiro. Isso Verdadeiro. aqui é verdadeiro, realmente. Aliás, esse é o caso mais verdadeiro que a gente espera, né? Uhum. Tá? A gente espera certamente que esse caso aqui seja verdadeiro e que o primeiro aqui também seja verdadeiro, né? Falso implica falso. Tá? Aí esse aqui, falso implica verdadeiro, tudo bem, é uma questão de costume ver que assim, olha, a premissa é falsa, então a gente pode concluir qualquer coisa, tudo bem. O que não acontece é nesse caso que a gente vai tratar aqui agora. O que a gente tem aqui? A premissa é verdadeira, a Certo? consequência é falsa. Então, a implicação está funcionando? Não. Não. Tá? Então, nesse caso, a implicação
total é falsa. Tá? Isso aqui implica o quê? O Q deveria ser verdadeiro, porque o P é verdadeiro, mas o Q não é verdadeiro, o Q é falso. Então, esse se então aqui não funciona. Então, ele é falso. Tá? A partir disso, eu não posso falar nada sobre. Quer dizer, eu tenho que meu P não, ele não é válido, né? Porque ele tem como consequência uma coisa que Não, não é verdade. não, é aí que tá. Você está usando isso como dedução ou como inferência? Tá? Tudo que a gente fez aqui até então foi dedução. Hoje que eu coloquei um vídeo reduzindo o problema do Sudoku para o SAT, satisfatibilidade, que lá eu estava usando a inferência. Tá? O ponto aqui é o seguinte, a gente está supondo aqui o quê? Que o P e o Q, os valores de P e Q são dados. Tá? Eles são dados dessa forma aqui, eles estão dados a princípio. Então, se eu tenho uma implicação P implica Q, e o P é verdadeiro, mas o Q é falso, então o resultado final da implicação é falso. É assim que esse operador funciona. Uhum. Tá? Porque esse operador da implicação, ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente ao não P ou Q. Tá? Se o P for falso, o Q pode ser qualquer um. Concorda? Aham. Agora, se o P for verdadeiro, então vai dar o quê aqui? Não, verdadeiro é falso. Então, para isso aqui ser verdadeiro, o que tem que ser verdadeiro? Uhum. Certo? Então, se o P é verdadeiro, isso aqui vira falso. O que é falso, então isso aqui tem que dar falso. Tá? Essa é a definição desse operador de implicação. É a implicação matemática. Tá? É equivalente a isso aqui. Tá? O fato que você falou antes é que, não, o que a gente consegue concluir? Bom, do fato da implicação ser falsa, supõe que eu diga lá para você, olha, P implica Q é falso. O que dá para você concluir? Qual é o único caso onde isso acontece? P Quando verdadeiro e Q e falso. que é falso, exatamente. Então você saberia quem é o valor do P e do Q. Agora, se eu te disser a implicação P implica Q é verdadeiro, aí você não tem informação suficiente para concluir nada, concorda? Aham. Então aí eu precisaria te contar mais alguma coisa. Mas observa que aí a gente estaria indo no sentido contrário, né? Não seria um sentido de avaliação, seria um sentido de inferência. Tá? E ambos os sentidos são úteis. Mas a gente define o operador e eu estou preenchendo a tabela verdade de forma de avaliação, ou seja, dedutiva. Tá? Bom, como é que fica a contrapositiva aqui? Só de farra vai que a gente está aqui. Ou antes da contrapositiva, isso aqui respondeu a pergunta que você tinha? Beleza. Acho que a expressão ali de baixo responde a minha dúvida. É, essa aí. Tá. Então, entendeu a diferença entre a avaliação dedutiva e a inferência? Sim, sim. Tá? Então, em alguns casos, a gente tem os valores das proposições P e Q, eles funcionam como os axiomas, e a gente faz uma avaliação dedutiva para ver o que é verdade, se uma expressão é verdadeira. Tá? Em outros casos, a gente monta as expressões para tentar garantir que as variáveis vão ganhar certos valores numa instanciação. Tá? Que é o caso da resolução do problema lá das rainhas e do Sudoku. Tá? Que o vídeo recém conseguiu subir. Vamos fazer a conta positiva então aqui. Como é que ficaria a avaliação da conta positiva? Não que, então seria verdadeiro implica não P, que seria verdadeiro implica verdadeiro, concorda? Então isso aqui Certo. daria o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso implica verdadeiro. É, verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro implica falso. É falso Falso, né? também.
Vai dar falso também. E falso implica falso. É verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Por quê? Bom, porque o que seria essa expressão aqui? O não que implica não P, seria a mesma coisa que não que, ou não P. Bom, mas não que, isso aqui tem lá a regra de dupla negação, que seria o que ou não P, né? Que bom, e a gente sabe que o ou ele é comutativo. Então eu nem vou trocar, vai, de ordem. Mas isso aqui é a mesma coisa, né? Uhum. Tá? E as tabelas são a mesma coisa aqui, né? Sim. Tá? Então a gente percebe o quê? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, ou seja, são duas expressões proposicionais distintas para a mesma função booleana, tá? Tá. A função é a mesma. As expressões é que são distintas. De novo, a contrapositiva é muito útil às vezes quando a gente está construindo provas. Tá? Às vezes é mais fácil a gente argumentar não que implica não P do que P implica Q. Tá? A gente pode brincar com isso à vontade. Bom, vamos olhar a recíproca. A recíproca é um animal completamente diferente, né? Tá? Ela não tem muita relação com a implicação, a menos o que a gente reverteu os papéis. Tá. Então vamos lá. Q implica P. Q é falso, P é falso. É Tudo verdadeiro. bem, né? Dá verdadeiro. Tá. Q é verdadeiro, P é falso. Aí é falso. É falso, né? Tá. Q é falso, P é verdadeiro. Tudo bem. Verdadeiro. Q é verdadeiro, P é verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Então, bom, quem é a fórmula dessa aqui? Seria não Q ou P, né? Tá? Observa que ela não é sequer a negação da implicação, né? Por quê? Porque a negação da implicação é a contrapositiva. Tá? Se a gente se a gente negasse a negação das variáveis, se a gente negasse aqui, negasse a implicação toda, usando o De Morgan, teria que aparecer um E ali, né? Tá certo? Mas só de farra aqui, vamos aproveitar e usar o De Morgan aqui embaixo, vai. Se a gente fizesse a negação do P implica o quê? O que daria isso aqui? É equivalente à negação do não P ou Q, que é equivalente ao quê? Por De Morgan, não P e não Q, que é equivalente a P e não Q. Tá? E observa que, olha, que é o dual, né? Tá? O que a gente tem aqui, a recíproca, é o dual do que seria a negação da implicação. Tá? Então, não é a mesma coisa. E a tabela verdade aqui mostra claramente, né? Ou seja, Q implica P é outra função booleana. Tá? Observa aqui, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. Vamos fazer a inversa agora. O que a gente tem aqui na inversa? Não P implica não Q. O que a gente ganha aqui com o Q? O não P, então, verdadeiro implica verdadeiro. Isso dá Verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro implica falso. 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 Falso implica verdadeiro. Verdadeiro. Falso implica falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá. Então aqui de novo tá a expressão. Duas expressões para a mesma função booleana. A inversa é só o quê? A contrapositiva da recíproca. Tá? É isso que acontece. Então, quem é a inversa aqui? A inversa aqui seria o não P ou não Q. Isso aqui, obviamente, é igual ao P ou não Q. Mesma coisa, né? Comutativo. Tá? E o 6 só C? O 6 só C, a nossa definição dele, vai, que ele é equivalente, tá?
Isso aqui é a mesma coisa que o P implica o Q e o Q implica o P. Então, ele só é verdadeiro quando A implicação e a recíproca são verdadeiras? É isso? isso, exatamente. Então, isso se traduz em quê? Bom, vamos ver aqui, vamos preencher a tabela primeiro, vai. A gente tem aqui a implicação e a recíproca dela, né? Uhum. Então, preenchemos a tabela. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso, porque é conjunção. Falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Observa que isso ainda é uma, que isso é uma terceira função booleana, né? Tá? Diferente das demais. Certo? Uhum. Ok. E, bom, o que a gente consegue concluir do P ser somente CQ? Só é verdadeiro quando ambas as variáveis têm o mesmo valor, né? Certo. Tá? Ou seja, o 6 só C, nesse caso, é exatamente igual a quê? Como assim? Não entendi. O 6 só C, ele é a negação do shor. O ou exclusivo. Uhum. Lembra, o ou exclusivo só dá verdadeiro se as variáveis forem distintas, né? Certo. Tá? O 6 somente C, e por isso o 6 somente C também é chamado como a equivalência, tá? Equivalente, operador equivalente. 6 somente C é operador de equivalência. Ele só dá verdadeiro quando ambos têm o mesmo valor. Tá, uma pergunta aqui. E se a gente tivesse... eu botei esse negócio aqui, eu vou fazer aqui embaixo de novo, só para ficar claro. Então, esse aqui é o P implica Q, e o Q implica P, que obviamente é lá o não P ou Q, e o não Q ou P. Tá? E aí, bom, a gente pode distribuir essas coisas e fazer algumas simplificações no caso aí. Isso eu vou deixar como exercício. Só vou preencher mais uma posição na tabela aqui, a título de curiosidade. Tá, e se nós tivéssemos o não P, C e somente C não Q? O que daria isso aqui? O contrário da anterior, né? É isso? Uhum. Tem aqui o não P, não Q, zero com falso com falso, então isso aqui vai dar verdadeiro, verdadeiro, então isso aqui daria o quê? Verdadeiro. Daria Não. verdadeiro. É. É isso? É, não é? É. Aqui, agora é como se a gente tivesse a contrapositiva com a inversa, né? Ah, tá. É, sim. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, Falso. falso. Verdadeiro com falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, o que a gente tem aqui? São a mesma função booleana, né? Certo? Sim. São só duas expressões. O que é meio natural, né? A gente esperar isso. Porque se o P sei somente ser o Q, obviamente o não P sei somente ser o não Q, tá? Então isso vai acontecer, tá? O que eu queria chamar a atenção é para o seguinte: observe que não P sei só ser não Q
não é a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? Pera. É, os resultados são os mesmos, assim. Não, não, pera. O não Não, né? P, se somente C, não Q. Ah, as tabelas estão aqui, né? Então, elas são equivalentes. Agora, se eu negar essa aqui, não fica igual a essa aqui, né? Se eu negar essa aqui, ou negar outra, tanto faz. Aí eu Ah, ganho tá. o short, tá? Entendi. Então, não, essas coisas não são iguais. E isso aqui também causa muita estranheza no começo. Sim. Não sei por quê, mas causa, tá? Isso aqui é mais tranquilo, as pessoas entendem bem. Mas isso aqui, esse aqui de cima causa bastante estranheza. E por que a implicação funciona assim? Porque é a definição dela, tá? É assim que a nossa lógica matemática funciona. E aí o C só C agarra as duas. Na implicação está querendo dizer o quê? Que Q é necessário para P. Tá? P é suficiente para Q. E fica fácil enxergar que o Q é necessário para Q quando a gente olha para a contrapositiva. Tá? Já a recíproca está dizendo o quê? Está dizendo que o Q é suficiente para o P. Então o P é necessário para o Q. Tá? São, são os lados. Tá? Então, em geral, o que a gente faz é que a gente escolhe que, olha, que na hora de provar, a P implica Q, o P, sei só sei o Q, a gente em geral supõe lá que, olha, o P é necessário para o Q e o Q é suficiente para o P. Tá? É assim que em geral a gente reduz ao mesmo lado e aí fica fácil enxergar o sei só sei. E, e qual é o próximo passo? Bom, nessa tabelinha e essas relações que a gente fez aí, tem tudo basicamente que a gente precisa para fazer manipulações lógicas em demonstrações. Tá? O que é condição necessária, o que é condição suficiente, quando a condição é necessária e suficiente ao mesmo tempo, quando usar a contrapositiva, a inversa, e a única diferença é que a gente troca esse P e Q por o quê? Por statements, tá? Por afirmações lógicas que a gente quer provar. E algumas vezes os quantificadores universais e existenciais estão envolvidos, tá? Mas a base é isso aí. E, inclusive, as técnicas de prova, dedução direta, contradição, casos ou silogismo, elas saem todas dessa tabela, tá? A indução também, mas a indução a gente precisa ir um pouquinho mais. A indução precisa de ordem. Então a gente precisa de algo, de algo a mais na estrutura. Mas do resto as provas saem todas daí. Mais perguntas? Acho que da última aula eu fiquei só com essa mesmo, professor. Eu vou assistir os vídeos que você colocou Uhum. lá. A gente vai ter, acho que você falou 2 semanas para resolver a lista, é isso? É, por aí. A lista não é tão grande assim. E Tá, aí, assim, eu vou botar 2 semanas, aí a gente vai conversando e ver como é que tá. tá, beleza. Então, Aí fica mais fácil. acho que na outra terça a gente pode trazer exercício da lista para falar Se não sobre? conseguiu, pode perguntar e aí a gente vê o que acontece. Vamos ver dependendo do tipo de pergunta. Eu diria assim, perguntar exercício de lista sem tentar ter respondido é um tiro no pé, É, tá? A verdade é essa. Meu, isso é só a disciplina de matemática discreta ainda, tá? Tem muita coisa para frente do curso ainda que vai se apoiar nisso aqui. tá, Então, beleza. mas, ok? Tá bom. Então,
na próxima terça aí eu volto com os vídeos assistidos. Tá bom, a próxima segunda, né? Eu Ah, é, acho. segunda-feira, é verdade. A gente faz na segunda. É que na semana passada acho que foi terça ou quarta, não lembro. Não, Algum... foi segunda também. Foi também? Foi também. Terça vai ser só lá no final, acho, se tiver aquelas reposições por feriado. Ah, tá. Eu não sei se é o nosso caso. Beleza. Ok? Então tá. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa semana.